Olá, eu sou Flávia Carvalho e no dia 2 de junho é comemorado mundialmente o dia da conscientização sobre a miastenia gravis. A miastenia gravis é a doença autoimune com a qual eu convivo. E esse mês de junho, ele é separado para conscientização da miastenia gravis. E por causa disso, eu vou postar no canal nesse mês, às terças-feiras, serão 4 vídeos especialmente feitos para conscientização sobre a miastenia. Então, se você tem miastenia ou se você não tem miastenia, convive ou não com pessoas com miastenia, eu te convido a assistir o vídeo, a pensar sobre as questões que eu vou apresentar nesses 4 vídeos e ajudar a divulgar, para a gente tornar mais conhecida a miastenia e conscientizar as pessoas sobre o que é a miastenia e sobre o que é conviver com a miastenia. E nesse primeiro vídeo eu vou fazer um formato de vídeo que eu nunca fiz, que são 50 fatos sobre miastenia graves e sobre conviver e viver com miastenia. Então vamos lá. A miastenia gravis é uma doença rara, considerada rara, por causa das poucas pessoas que ela atinge. Eu nunca tinha ouvido falar de miastenia gravis quando eu recebi o diagnóstico. E quando eu recebi o diagnóstico, eu tomei um susto muito grande. Foi um momento assim bem complicado, foi um impacto grande. É difícil. Não é fácil receber o diagnóstico. Existem alguns tipos de miastenia gravis, mas o mais comum é a miastenia gravis chamada adquirida, que é autoimune, né? Isso significa que você tem o seu sistema imunológico trabalhando contra você. Esse é o tipo de miastenia que eu tenho. Ele normalmente atinge mulheres de meia idade, mas também atingem crianças, adolescentes, jovens e homens. Uma outra característica da miastenia é que ela é uma doença crônica. Não existe hoje cura conhecida para miastenia gravis. E esse é um segundo momento de susto, né? Para mim foi um segundo momento de susto. O primeiro foi receber a notícia e saber algumas informações sobre a miastenia ali mesmo, no momento que eu recebi o diagnóstico. E como eu nunca tinha ouvido falar, eu fui buscar informação, fui ler. E a informação que a gente recebe, que tem na internet ou nos livros, e principalmente dado por alguns médicos, é que a miastenia é uma doença que você pode ter uma vida razoavelmente comum, assim, que você pode levar uma vida razoavelmente normal. E isso, no início, quando você está começando a conviver com a doença, faz você ter, às vezes, uma impressão errada do que é conviver com essa doença. Pelo menos para mim foi assim. Quando caiu a ficha mesmo, assim, da questão do ser crônico, de ser para sempre, isso foi um outro momento da minha vida de impacto emocional. Eu me lembro que teve uma vez que eu saí do consultório, eu estava com a Eliane, a gente pegou o metrô e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, e ela falou, mas você já não sabia? Mas foi a hora que caiu a ficha, assim. É isso, sabe? Eu vou ter que conviver com isso até inventarem uma cura, até eu melhorar. E essa questão da melhora também é muito relativa para cada pessoa. A miastenia ela é dividida em graus, normalmente são classificados em 5 graus, o primeiro grau é o mais leve e o 5º grau é o mais grave da doença, e isso tem a ver com a musculatura que é atingida, porque a miastenia é uma doença neuromuscular, e por isso se diz que é uma falha na junção neuromuscular, porque há um problema na comunicação entre o sistema nervoso e os músculos. E aqueles graus que eu estava falando, eles são classificados pela intensidade com que os seus músculos são atingidos e que músculos são atingidos, né? O grau mais leve, o grau 1, é quando a pessoa tem a miastenia gravis só na vista, só nos músculos oculares, né, dos olhos.
E o grau mais grave é quando a pessoa tem a miastenia em todos os grupos musculares que você pode imaginar e atinge a deglutição e a respiração, e ela tem o que se chama de crise miastênica. A crise miastênica é o acontecimento mais grave na vida do miastênico, como se os outros não fossem, mas assim, é o extremo. É quando o diafragma para e os músculos intercostais, né, que participam da respiração, também param. E aí a pessoa precisa receber ajuda de aparelhos para respirar. Isso é o momento mais grave e o grau mais grave que você pode atingir na doença. Eu creio que uma das razões por que os médicos dizem sobre essa coisa de não ser tão complicado e de ser uma doença que a pessoa pode ter uma vida praticamente normal, é porque eles acabam lidando com doenças muito mais graves ou muito piores do que a miastenia, porque são doenças degenerativas, né? E isso a miastenia não é. Então, por exemplo, eu tive um período que a musculatura das minhas pernas estava muito atingida, assim. E eu fiquei com muita dificuldade para caminhar, para qualquer caminhada. Depois eu tive uma melhora e eu passei a caminhar. Hoje eu caminho bem, não consigo caminhar muito, mas eu caminho bem. Eu tenho problemas com escadas ainda. E as escadas costumam ser sempre um problema para o miastênico que tem miastenia generalizada. E essa é uma característica da doença, né? O que você sente? Você sente uma fraqueza muscular intensa. A questão toda é que essa fraqueza muscular intensa, se você tem ela generalizada nos graus mais altos, né? Não passa. E isso te gera uma sensação de cansaço constante. E isso é extremamente cansativo. Tá cansado 24 horas por dia é muito cansativo emocionalmente e fisicamente, né? Qualquer atividade humana que você faça que te canse, que uma pessoa normal se canse, né? Qualquer atividade que exija gasto de energia, por mínimo que seja, dependendo de como a pessoa está, a pessoa que tem miastenia está, isso é extremamente cansativo para ela. Então, às vezes não, porque a doença flutua, esse cansaço flutua. Eu conheço pessoas que têm miastenia que não se sentem cansadas o tempo todo. Elas têm graus mais leves da doença, então elas sentem aquele cansaço, elas descansam e aí elas se recuperam. É isso que a literatura fala. Mas eu conheço também muita gente com miastenia, e eu inclusive, que eu não sei o que é não estar cansada já há pelo menos uns 2 anos e meio. Eu não sei o que é acordar sem estar cansada. E isso é muito estressante, isso é muito desgastante. Eu acho muito importante, se a pessoa puder, ter acompanhamento, trabalhar essas questões, encarar isso. É uma coisa que eu busco nos últimos anos de forma intensa para pacificar algumas coisas, porque começa a ser muito estressante. O diagnóstico da miastenia, a miastenia tem exames específicos para fazer o diagnóstico, tem exame de sangue específico para ver os anticorpos no caso da adquirida, né? E também tem a eletroneuromiografia, que é muito utilizada para fazer o diagnóstico, o uso de um medicamento específico para ver se dá uma melhorada e aí você consegue fechar o diagnóstico, quer dizer, o médico, né? Mas a miastenia, ela é muito desconhecida e que tem a ver com o fato dela ser rara. E muitas vezes os médicos não conhecem ou não lembram da miastenia. E isso é angustiante porque você tem um processo de diagnóstico muito demorado. Além disso, você pode fazer esses exames e não ser conclusivo, que é uma característica das doenças neurológicas, né? E é uma doença pouco pesquisada, então fica um negócio meio assim, até fechar mesmo o diagnóstico.
E se o médico não conhece, aí você passa por umas situações complicadíssimas. Eu passei por 9 médicos até chegar ao meu diagnóstico. Médicos ligados à neurologia, né? Porque por outros eu passei também, eu não estou contando aqui. Eu estou contando os 6 neurologistas que eu passei e deram diagnósticos errados, como depressão, estresse e falta de vergonha na cara. O 7º médico, ele era da área de neurologia, mas ele era neurocirurgião, que eu fui, e ele fez uma série de exames e tal, e aí ele chegou à conclusão que eu tinha que voltar para neurologista e não para neurocirurgião. O 8º neurologista que eu fui era uma médica, ela desconfiou e ela fez uns testes, inclusive no meu olho, porque eu tinha a pálpebra caída. Isso é uma coisa muito comum na miastenia graves, que é você ter visão dupla e pálpebra caída. E aí ela fez alguns testes, mas ela não citou a doença. O que ela fez foi dizer que ela não tinha condições de tratar e diagnosticar de fato a doença, ela não se sentia segura para isso, e ela me receitou então, a médica que fez o diagnóstico me deu a receita, assim, eu tinha receituário, ela me receitou a minha médica, que até hoje, a minha neurologista, foi a 9ª que eu fui, e essa neurologista, então, que tem um histórico e uma trajetória de lidar com doenças neurológicas mais complicadas, né, mais raras, ela então fez o diagnóstico muito rápido. Assim, 15 minutos de conversa, ela já citou que era miastenia, começou a me explicar um pouco, confirmou algumas informações e tal. A consulta não demorou 15 minutos, a consulta demorou quase 2 horas, mas porque ela fez testes físicos, testes clínicos ali no consultório e já me encaminhou para fazer os exames, tomar o remédio para confirmar o diagnóstico. Estabilizar a doença não é fácil, pelo menos para mim não tem sido, né? Porque cada pessoa reage de uma maneira à medicação, porque o nosso organismo, a doença avança de formas diferentes, dependendo da pessoa. Então tem uma série de coisas aí que entram nesse equilibrar a doença, que é um equilíbrio que para mim quebra um pouco aquela ideia do praticamente normal. Porque quando você fala isso, né, é praticamente normal, você vai ter uma vida praticamente normal. No princípio eu pensava assim, vou tomar os remédios, vai equilibrar, eles devem demorar um tempo aí para ajustar esse negócio, mas depois, né, estabilizou e tudo bem. E depois eu percebi que não é bem isso, sabe? Não é. Você leva um tempo, você toma os remédios, aí você equilibra, você ajusta os remédios, aí você estabiliza, e aí sem aviso prévio, como ela é crônica, de repente você, pum, piora. E isso é muito frustrante, muito frustrante. Então, assim, mais uma vez, a questão de buscar um equilíbrio emocional, de buscar uma pacificação dessa coisa é muito importante. E nesse ponto eu tive que aprender a ter paciência com as coisas e com a vida e comigo. O tratamento da miastenia, ele é feito basicamente com descanso e remédios, e são remédios bem fortes, né? A gente toma normalmente imunossupressores, remédios para baixar a imunidade, no caso da miastenia adquirida, né? Miastenia graves adquirida, que é autoimune. Para baixar a imunidade, para você não ter imunidade, não produzir esses anticorpos, e um remédio para ajudar na força muscular. Os desafios são muitos, porque você está tomando um remédio para não ter imunidade, e isso já causa uma série de restrições. Você tem que estar atento se tem surto de doença, se tem pessoas em volta que estão doentes, você vai num lugar e tem alguém muito gripado, porque a tendência é você pegar. E se uma pessoa que fica gripada se sente cansada, uma pessoa que fica gripada e tem miastenia fica muito pior. A outra coisa que normalmente associa o imunossupressor com o corticoide, que também suprime, né, modula lá o sistema imunológico, e você toma por muito tempo.
e há consequências disso. Existem vários efeitos colaterais e a gente pode desenvolver vários problemas de saúde por conta dos remédios que você está tomando para a miastenia. Por fim, eu queria falar de uma questão que envolve outras pessoas, né? Lidar com outras pessoas nunca é fácil. Relacionamentos humanos nunca são fáceis, mas são necessários. E uma coisa que é importante ficar claro, para quem tem a miastenia e para quem não tem a miastenia, é que você não tem culpa de ter miastenia. Eu não tenho culpa de ter miastenia, né? Eu não entrei na fila, sabe? Eu não levantei o dedinho e falei, eu quero açaí. Nada disso, assim. Eu não fiz nada para ter miastenia e não deixei de fazer nada para ter miastenia. É um negócio que te surpreende, que acontece. Mas, de fato, quem é obrigado a conviver com a miastenia hoje eu sou obrigada a conviver com ela, sou eu, né? Não é quem está à minha volta. As pessoas têm assim, a escolha de cair fora, de sair, mas eu não dá, entendeu? Não vou desistir de viver, de fazer as coisas. Mas é uma coisa que dá muita paz você pensar que você não tem culpa. E você perceber na fala do outro, quando ele te culpa, que você não tem culpa. E como é que isso acontece? Isso acontece quando você piora. Muita gente que convive comigo, quando eu tô bem, fala assim, que bom, né? O tratamento tá dando certo, os medicamentos estão fazendo efeito, que legal. Quando eu pioro, a pessoa fala assim, o que você fez? O que você fez que você piorou? Como se fosse alguma coisa que eu fizesse, sabe? Eu já teve época de eu estar ótima e meio assim, vou me resguardar, vou segurar a energia aqui para isso durar mais tempo. E não adianta, dura o tempo que tem que durar. A doença, ela flutua. E isso não é culpa de quem tem a doença. E isso exige um exercício de paciência muito grande de quem tem a miastenia e de quem convive com quem tem a miastenia. Eu sei que sim, né? Porque é cansativo mesmo. Mas assim, a preguiça não é a razão de você não fazer as coisas. A vida sexual de um miastênico é um negócio extremamente complicado, né? Que exige muita energia. E se as pessoas que não têm miastenia, às vezes não fazem sexo porque estão cansadas e aí ficam com a libido baixa, uma pessoa que tem miastenia, se ela estiver sempre cansada, a libido dela vai estar mais baixa. E às vezes ela nem está com a libido baixa, tá legal, mas assim, o cansaço é muito intenso. Então é sempre uma atividade para mim e para outras pessoas que eu já conversei, que exige uma certa preparação no sentido de recuperação depois, porque assim, é importante, faz parte da vida, mas acaba levando a momentos depois extremamente desgastantes e às vezes apavorantes por causa do cansaço que causa. E por último, acho que eu já falei por último, mas enfim, mas são as pessoas que chegam para propor soluções. Então, assim, eu já ouvi demais pessoas que chegam e falam assim, mas se você fizesse exercício físico, isso não te ajudava? Você não acha que se você comesse mais inhame não ia ajudar? Ou abacate? Aí eu lembro da vovó Juju, do Irmão do Jorel. Se você não conhece, é um desenho do Cartoon Network, que tem no Netflix, é bem legal. E a vovó Juju tá sempre falando, come abacate, bem, come. Faz bem, abacate deixa o cabelo bonito. E ela fala do abacate, ela fala da aveia, pra fazer cocô bonito. E eu ouço demais esse tipo de coisa. Se você comesse inhame, se você comesse abacate, tratamentos alternativos, por que você já não tentou esse, ou não tentou aquele, ou não fez isso, ou não fez aquilo? E aí tem o tratamento da vitamina D, o tratamento da autoemoterapia, e tem o óleo de peixe, tem o cogumelo do sol, e tem, sei lá, fórmula mágica, e faz atividade física, e tira carne, bota carne, enfim. Cara, se você estiver conversando com alguém que tem miastenia ou qualquer outra doença, e vocês estiverem falando sobre isso, e
a pessoa abrir para você dar a sua opinião ou sugerir alguma coisa, é bacana, é legal, eu gosto. Porque a pessoa mais interessada em encontrar a solução sou eu. Eu quero, mas a responsabilidade pelo caminho do meu tratamento é meu. Assim como a responsabilidade do tratamento de cada um é de cada um. E é muito difícil isso, porque a gente já tem que lidar com a coisa da nossa sociedade, enaltecer a questão da saúde, né? A saúde é uma coisa muito importante. Cuide da sua saúde. Valorize a sua saúde. Mas começa a ser meio cruel quando as pessoas falam assim, te desejo felicidade, saúde, com saúde a gente resolve tudo. Cara, eu não tenho saúde. Eu não tenho. E aí, a gente vive essa sociedade, né? Isso está impregnado na gente, assim. Então é como eu sou fraca, porque a minha doença me causa fraqueza muscular, e eu não vou a lugar nenhum, porque eu não tenho saúde. Né? A gente valoriza muito, sei lá, isso é uma mentalidade inclusive escravagista, né? Você comprava o escravo que tinha saúde, né? O que não tinha saúde era descartado. Então a gente valoriza muito, o cara tem que ter saúde, tem que estar uau, pá! E aí a pessoa que está doente, eu às vezes penso assim, a pessoa não vai querer estar junto, porque eu estou muito fragilizada, eu estou muito cansada. E aí assim, a gente mesmo se cobra isso. Então, se você não tem e convive, não ajude ainda a piorar essa cobrança, né? Tá cansado? Dá um tempo, se afasta, tranquilo, na boa, assim, mas não torna isso ainda mais difícil, né? Eu tô falando assim, eu sei que parece que eu tô pintando um quadro assim horrendo, porque não é fácil, não é fácil. E eu acho que a gente precisa ter noção das coisas pra gente viver. Eu não desisto. Eu sempre falo para as pessoas que desistir não é uma opção. Tem dia que eu não tô legal, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô super de bom humor, tem dia que eu tô péssima de humor. E outro dia, uma senhora que eu conheço há muitos anos e que eu amo demais, ela me fez a seguinte pergunta: você tá calada, você tá quieta, o que que tá havendo? E eu falei pra ela, eu tava num almoço, né, na casa lá, e ela me fez essa pergunta, e eu falei pra ela, eu tô cansada, eu não tô bem, eu não tô no período bom. Eu tava de mau humor. E aí quando eu fico de mau humor, eu prefiro ficar calada. E ela falou assim, tô vendo que você tá calada e tal, mas você tá tomando os remédios? Você tá fazendo as coisas certas? Você tá no... Eu tô. Né? E aí eu já não respondi tão delicado. Você tá tomando esses remédios, você tá fazendo esse tratamento, e tá que acerta, não acerta, aí você melhora, piora. E qual é a perspectiva assim, quando é que fica bom? Eu falei pra ela, não tem essa perspectiva. Não existe isso. Eu não sei responder. Sabe, não... Assim, eu não tenho isso. Isso é da doença, eu melhoro, eu pioro, eu melhoro, eu pioro. Então... é isso. E aí ela fez uma pergunta assim extremamente dura, né? Ela falou assim, então pra que você toma esses remédios? E eu respondi tão duro quanto. Eu falei assim, pra viver. Mas você não melhora? Eu falei, mas eu gosto de estar viva. Pra respirar. Hoje eu tomo os remédios pra respirar. Eu sinto a minha respiração, eu tô falando aqui no vídeo, eu sinto o diafragma tremer, eu tomei remédio um pouco antes de gravar. Então é uma coisa assim, que a gente não pode perder. E nem, acho que a sociedade não pode perder, seja para miastenia ou qualquer outra doença, né? Que é o valor da vida. O valor da vida de uma pessoa, ainda que ela não tenha saúde. O valor da vida de uma pessoa, ainda que ela esteja com uma doença que esteja limitando ela, limitando as capacidades dela. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a aprender.
E por isso eu digo que a minha astenia me tornou uma pessoa melhor. Ela me tornou uma pessoa melhor para lidar comigo, porque nos dias que eu tô atacada, que eu tô triste, que eu tô desanimada, que eu tô irritada, não aguento mais isso, eu consigo ter mais paciência comigo, mais tolerância comigo. E consigo ter mais tolerância com o outro também. O outro que me recomenda inhame, o outro que vai embora, o outro que acha que eu tô de caô, que eu tô de preguiça, o outro que tá do meu lado, o outro que chora comigo, o outro que me dá bronca, o outro que se alegra comigo. Eu consigo também olhar para ele de uma forma diferente, né? Olhar para as pessoas de uma forma diferente, entendendo que elas também têm as suas limitações, que não são aparentes. Porque a miastenia gravis, esse é o último fato, agora vai, é uma deficiência física, considerada uma deficiência física não aparente. Mas todos nós temos limitações, temos as nossas dificuldades que muitas vezes não são aparentes. Então, quando eu olho para alguém, eu sempre procuro lembrar que ela está agindo e ela está fazendo dentro das forças dela e que ela tem limitações que não são aparentes para mim. E ela precisa cuidar disso, assim como eu preciso cuidar da minha e da minha astenia, né, e tratar da minha saúde, mas que a gente pode conviver e que a gente pode realizar as coisas e nunca, nunca desistir. Isso não é opção. Obrigado por você ter assistido. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos e os vídeos que eu posto aqui no canal. Se você gostou do vídeo, compartilha. Vamos ajudar nesse trabalho de conscientização esse mês, para que mais pessoas pensem sobre essas questões e a gente possa construir uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade melhor. Muito obrigado mais uma vez por você ter assistido. Um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.